lá, turminha. Correção do material de vocês referente à inequação produto ou quociente. Então, determine o conjunto solução das seguintes inequações. Então, aqui vocês têm 4 modelos de inequações, né? Vocês devem responder elas no caderno e encaminhe uma única foto aqui nessa segunda resposta, tá? A gente está fazendo um modelo diferente. Então, coloca todas elas, você pode enviar até 5 fotos ali na segunda questão, contendo a resposta da letra A, B e C. Tá? Então vamos começar pela letra A, onde ela dá para nós a expressão 2x mais 6. Então tem a expressão 2x mais 6 vezes menos 3x mais 12. Isso tem que ser maior do que zero. Tá? Como é que a gente responde isso? Primeiro a gente precisa definir qual que vai ser nossa f de x e qual que vai ser nossa g de x. Tá? Então eu vou ter aqui minha f de x sendo a 2x mais 6. Essa é minha f de x. A minha g de x vai ser menos 3x mais 12. Então agora eu vou descobrir qual que são as raízes dessas equações, né? Então eu vou igualar elas a zero e vou resolver, isolar o x, né? Então se está positivo passa negativo, então eu vou ter 2x igual a menos 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter x igual a menos 6 dividido por 2. O x vai ser igual a menos com mais fica menos. 6 dividido por 2 é 3. Na de baixo, iguala ela a zero, isola o x. Então vou ter menos 3x, o 12 está positivo, passa negativo, menos 12. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo, então vou ter x igual a menos 12 dividido por menos 3. Menos com menos fica mais, então o x vai ser igual a 4. 12 dividido por 3 é 4. Então essas são as raízes. O que eu vou fazer agora com essas raízes? Eu vou criar um esboço do gráfico dessas funções para me analisar elas. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu eixo em 0. Que é o eixo de 0. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Essa aqui vai até menos 3. A outra vai até 4. Então preciso ter o 4 positivo. 1, 2, 3, 4. Vou colocar um a mais só para enfeite. Aqui a gente tem que é a parte positiva, né? Para cima é a parte positiva, para baixo é a parte negativa. Então vamos criar o esboço da primeira, né? Vamos pegar aqui nossa primeira expressão, onde a gente tem o x igual a menos 3, ou seja, vai cruzar em menos 3. É aqui que a gente vai cruzar. É positivo, ela é crescente ou decrescente? O x dela é positivo, então ela é crescente, ela está apontando para cima, então ela vai nesse sentido aqui. Tá? Ela é um gráfico nesse sentido. A g de x, ela vai cruzar em 4 positivo. Né? O sinal do x é negativo, então ela é decrescente, ela está apontando para baixo, então ela vem nesse sentido aqui. Tá? Eu criei esse esboço apenas agora para me fazer o joguinho de sinal com ela. Tá? Então eu vou ter aqui a minha f de x e a minha g de x para me poder fazer a análise do sinal, poder analisar o sinal dessas funções. Né? Eu tenho criando uma tabelinha só para a gente analisar o gráfico dessas funções. O estudo do sinal dessas funções, na verdade, né? A gente vai estudar o sinal delas. Vamos traçar aqui e aqui, para a gente ter um modelo mais ou menos aqui. Aqui a nossa primeira raiz que apareceu, né? A nossa primeira raiz é menos 3, a segunda raiz é 4. Tá? Vou colocar elas em ordem aqui para ficar mais fácil da gente entender. F de x, quando ela está antes de menos 3, está negativo. Ó. Veja que o gráfico dela está na parte de baixo, então é negativo. Do momento que ela passa do menos 3 em diante, ela fica positiva, está para cima do gráfico. Ó. Veja que ela está na parte positiva, então ela vai ficar positiva. A g de x, que é a roxinha,
Antes de chegar no 4, ela está positiva. Ela está em cima do gráfico. Então, antes de chegar no 4, vai ser positivo. A cor aqui. Vai ser positivo. Depois que ela passa do 4, ela se torna negativa. Então, vai ficar negativo. Fazendo o joguinho de sinal, então, menos com mais fica menos, mais com mais fica mais com menos fica menos. Tá? Por que eu preciso disso aqui? Eu só preciso dessa informação. Porque eu vou olhar aqui em cima. Ó. Eu tenho que 2x mais 6 vezes menos 3x mais 2 tem que ser maior do que zero. Maior do que zero é a parte positiva. Ou seja, o x vai ter que ser maior do que menos 3 e menor do que 4. Então, o conjunto solução aqui vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele tem que ser maior do que menos 3 e ele tem que ser menor do que 4. Tá? Lembrando que a parte que fica aberta está dizendo que é maior. Ó. Então está aberto para o x é maior, ele aponta para o menor, né? Então o 3 é menor do que o x e o x é menor do que o 4. Ou seja, esse x ele tem que ser maior do que menos 3 e ele tem que ser menor do que 4. Então, qualquer valor que eu pegue nesse intervalo aqui, de menos 3 até 4, essa expressão aqui em cima vai ser verdadeira. O resultado vai ser positivo. Tá? Esse resultado será positivo. Qualquer expressão, valor que eu pegue nas extremidades, o resultado dessa minha expressão vai ser negativo. Vai ser menor do que zero ou igual a zero. Tá? Mas não será maior do que zero. Os únicos valores maiores do que zero serão se o x for maior do que menos 3, significa que o menos 3 não está incluso, e tem que ser menor do que o 4, significa que o 4 não está incluso. Então aqui eu tenho a minha segunda inequação, x mais 5 vezes menos 2x mais 1. Então novamente eu vou definir minha f de x e minha g de x. Então a minha f de x vai ser igual a x mais 5. E a minha g de x, ela vai ser igual a menos 2x mais 1. Tá? Então, eu vou igualar elas a zero e vou descobrir a raiz dessa função. Então, eu vou igualar a zero. Eu vou ter aqui, 5 está positivo, passa negativo. Então, o x vai ser igual a menos 5. Na de baixo, igual a zero. Então, eu vou ter aqui que menos 2x vai ser igual a menos 1. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter que x vai ser igual a menos 1 dividido por menos 2. Né? Isso aqui vai ficar positivo, então isso aqui seria aproximadamente 1 sobre 2 ou 0,5 para a gente ter uma noção um pouco melhor de onde ele vai estar na hora que a gente pôr o esboço do gráfico. Então vamos lá, começando pela que aparece primeiro, é o menos 5, então é a minha f de x. F de x é menos 5. O valor de x é positivo, então ela é crescente, ela está apontando para cima. Ela está nesse sentido aqui. A minha g de x é 0,5, então ela está nesse ponto aqui. O valor dela do x é negativo, então significa que ela está descendo e ela vem para cá. Tá? Ela tem esse sentido. Vamos criar aqui o estudo do final dessas funções. Então, eu tenho aqui a minha f de x e tenho a g de x. Vamos estudar o final dessas funções. Então, aqui a gente tem as nossas funções, né? A nossa tabelinha. Vamos estudar o final. A f de x, até chegar em menos 5, ela é negativa. Ela está embaixo do eixo de x, então ela é negativa. Passou do menos 5, ela vai ficar positiva. Então, passou do menos 5, ela fica positiva. Ou seja, ela está acima do eixo de x. A minha g de x, até chegar no 1 sobre 2, ela é positiva. Passou dele, ela fica negativa. Então, aqui a gente vai ter menos com mais fica menos, mais com mais fica mais com menos fica menos. Então, aqui que a minha expressão, minha inequação está dizendo que x mais 5 vezes menos 2x mais 1 tem que ser menor do que zero. Então, vai ser a parte negativa. Então, o conjunto solução dessa expressão é
o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, esse é o padrãozinho, né? Tal que esse x ele vai ter que ser menor do que 5, tá? O x é menor do que menos 5, na verdade, ou o x tem que ser maior do que 1 sobre 2, ou 0,5, tá? Isso aqui é o conjunto de solução. Então, para essa expressão dar resultado negativo, eu tenho que assumir esses valores aqui, ó. Tenho que assumir de menos 5 menores que menos 5, ou tem que ser maior do que 1 sobre 2, tá? Então, nosso x tem que ser menor que menos 5, ou o x tem que ser maior do que 1 sobre 2. Nossa próxima questão dizia, nossa próxima inequação dizia o seguinte, né? X menos 2 dividido por x mais 3 tem que ser maior do que 0. Então, aqui eu tenho uma divisão, né? Um quociente. Como é que eu vou resolver? Normalmente, como eu resolveria a multiplicação? Eu pego uma f de x e uma g de x. Então, eu vou ter aqui minha f de x sendo igual a x menos 2. E a minha g de x, ela tem que ser igual a x mais 3, né? A minha f de x. Então, vou igualar elas a zero, tá? Lembrando que esse denominador aqui não pode resultar em zero, tá? A gente não divide por zero, tá? Então, eu vou igualar a zero e eu vou ter aqui que a raiz da minha primeira vai ser igual a x mais x igual a 2, né? Tava negativo, passa a positivo. Igual a segunda a zero. Então, eu vou ter aqui que o meu x vai ser igual a menos 3. Lembrando, a de baixo, o nosso denominador, a nossa g de x, não pode ser igual a zero. Então, o x vai ter que ser diferente de menos 3. Não pode ser menos 3. Então, quando a gente for analisar lá o jogo de sinal, que a gente for criar o conjunto solução, a gente tem que lembrar que a g de x, que é essa roxinha, ela não pode ser igual a menos 3. A gente tem que cuidar lá na hora que for criar o nosso conjunto de solução. Então, vamos criar aqui o nosso eixo de x, para podermos criar o esboço do gráfico, que vai de menos 3 até 2. Então, a minha f de x é positivo, o valor de x ela é crescente. Ela vai cortar onde? No 2. Então, ela é crescente, está apontando para cima, ela tem esse sentido. A minha g de x, o valor de x é positivo, então ela é crescente. Ela vai passar onde? No menos 3. Ela está apontando para cima, ela tem esse sentido. Agora eu vou criar a tabelinha para a gente fazer o estudo do sinal dessas funções. Então aqui eu tenho a minha tabelinha das funções para a gente fazer o estudo dos sinais. Vamos começar pela f de x, analisando a f de x. Até ela chegar em 2, ela chegar no valor 2, ela é negativa, ela está na parte de baixo do eixo de x, então ela está na parte negativa. Até chegar no 2, ela é negativa. Passou do 2, ela fica positiva. Tá? Ou seja, ela passa para cima do eixo de x. A minha g de x até chegar no menos 3 é negativo. Passou do menos 3 fica positivo. Então, até chegar no menos 3 é negativo, passou é positivo. Então, fazendo aqui o jogo de sinal, menos com menos fica mais, menos com mais fica menos, mais com mais fica mais. Analisando aqui a minha inequação, o que ela diz? Que essa divisão ela tem que ser maior do que zero. Então, tem que ser a parte positiva. Então, o conjunto solução está dizendo o seguinte. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual a zero. Tá? Então, maior do que zero. Tá? Lembrando que ele tem que ser diferente de menos 3. Tá? Então, aqui a gente vai ter que esse x ele vai ter que ser maior do que zero, então é a parte positiva. A parte positiva aqui, menor do que 3. Tá? Então, o x tem que ser menor do que menos 3. Não tem o sinal de igualdade, né? Porque não pode ser igual. Ou o nosso x ele vai ter que ser maior do que 2. Aqui. Ou o nosso x vai ter que ser maior do que 2. Tá? Esse é o nosso conjunto de solução. Lembrando que aqui não tem o sinal de igualdade, então não vai o sinal de igualdade aqui. Nossa próxima inequação dizia o seguinte. X menos 1 dividido por 2x mais 5 tem que ser menor ou igual a zero.
Tá? Então aqui a gente vai ter que dividir ela em f de x e uma g de x, né? Obter nossa função f de x, que vai ser menos x menos 1. E a nossa g de x, que será 2x mais 5. Então, 2x mais 5. Vou igualar elas a zero e descobrir o resultado para a gente obter aqui as nossas raízes, né? Então, eu igualo ela a zero. Eu vou ter menos x sendo igual a 1. Logo, né, esse x aqui será igual a menos 1. Se menos x é igual a 1, então o x é igual a menos 1. Tá? A gente inverte o sinal dos dois. Isso aqui igualando a zero, então a gente vai ter o x sendo igual a menos 5, né? 2x igual a menos 5. O 5 está positivo, passa negativa. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter x igual a menos 5 dividido por 2. Isso aqui vai ser aproximadamente menos 2,5. Tá? Que é 5 dividido por 2, menos com mais fica menos, 5 dividido por 2, ali 2,5 para a gente poder criar o esboço do gráfico. Então vamos criar aqui o esboço do gráfico. Eu criei aqui meu eixo de x. Tá? Vamos analisar o gráfico dessa função. A minha primeira f de x, ela vai cruzar em menos 1. Né? Então ela vai cruzar nesse ponto aqui. Ela é crescente ou decrescente? O x dela é negativo, então é decrescente, ela está apontando para baixo. Então ela vai ter esse sentido aqui. A minha g de x, ela vai cruzar em menos 2,5, então é mais ou menos aqui. O sinal dela é positivo, significa que ela é crescente, ela está apontando para cima. Então ela vai ter esse sentido aqui. Agora eu vou analisar o sinal desses nossos gráficos, né? Fazer o estudo do sinal dessa nossa inequação. Tabelinha criada, então vamos analisar aqui o estudo do sinal, né? Vamos pegar nossa f de x. Até chegar em menos 1, ela é positiva, ela está na parte positiva. Então até chegar em menos 1 é positivo. Passou do menos 1, ela fica negativa. Então passou do menos 1, ela fica negativa. A nossa g de x até chegar em menos 5 sobre 2, ou menos 2,5, ela é negativa. Ela vai ficar negativa. Passou desse ponto, ela se torna positiva. Tá? Então aqui a gente vai ter mais com menos fica menos, mais com mais fica mais com menos fica menos. Então vamos analisar aqui a nossa inequação. Ela está dizendo que menos x menos 1 dividido por menos 2x mais 5 tem que ser menor ou igual a zero. Tá? Lembrando que o nosso denominador não pode ser igual a zero. Então aqui o nosso x tem que ser diferente de menos 2 sobre 5. Tá? Não pode ser igual a menos 5 aqui ou menos 5 sobre 2. Tem que ser diferente. Tá? Porque se for igual a esse vai dar zero e não podemos ter denominador no zero. Então vamos criar o conjunto solução. O conjunto solução então x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x aqui está menor ou igual, então é a parte negativa. Tá? A parte negativa significa que esse x ele tem que ser menor do que menos 5 sobre 2, ou seja, a gente não coloca o sinal de igual, mesmo tendo o sinal de igual aqui, porque esse x tem que ser diferente. Se for igual a menos 5 sobre 2, vai zerar. Não pode zerar o denominador. Então, cuidado quando você está criando o conjunto solução das divisões, né, dos quocientes. Ou esse x tem que ser maior, agora sim, ele pode ser igual, maior ou igual a menos 1. Tá? Agora pode ter o sinal de igualdade, porque na verdinha aqui pode ser qualquer valor a nossa g de x. Tá? Pode ser qualquer valor. Só na roxinha, que é o g de x, que é o menos 2 sobre 5,5, ou menos 5 sobre 2, que não pode ser igual, porque se ele for igual, vai zerar a nossa expressão. Então, ele tem que ser menor, não pode ser igual.